Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, sou acadêmico do quinto período da fisioterapia UFTM. Estou aqui hoje para dar continuação em articulações do membro superior para você. Então vamos lá. A primeira articulação a ser abordada hoje vai ser a articulação do cotovelo. Eu presto que vocês prestem atenção na imagem da esquerda, onde eu vou falar para vocês das superfícies articulares. A articulação do cotovelo é composta por duas articulações, que é a húmero ulnar e a húmero radial. Vamos começar pela húmero ulnar. Na húmero ulnar, eu vou ter a tróclea do húmero, que tem esse formato de carretel, se articulando com a incisura troclear da una, formando assim a húmero ulnar. Já no caso da húmero radial, eu vou ter o capítulo do húmero, que ele tem esse formato mais esferoide, se articulando com a fóvea articular da cabeça do rádio, formando aí uma articulação esferoide, só que ela é um pouco restrita. Quais vão ser os componentes articulares? A gente vai ter, na imagem da direita, vocês podem ver essa cápsula articular. Só que essa cápsula articular ela é mais fraca na anterior e posterior. Só que ela vai ser fortalecida por ligamentos colaterais, que seria o ligamento colateral ulnar, medial, e o ligamento colateral radial, lateral. Vamos abordar mais esses ligamentos no próximo slide. Próximo slide, por favor. A imagem da esquerda, a parte superior, a gente tem o ligamento colateral ulnar. Esse ligamento ele tem três faixas, sendo que ele vai do epicôndilo medial do húmero ao processo coronoide de una e o olecron também na una. A primeira faixa que eu vou abordar para vocês é a faixa anterior. Essa faixa anterior ela é semelhante a um cordão, é a mais forte entre elas. Depois a gente tem a faixa posterior, que é semelhante a um leque. Essa faixa é mais fraca em relação às outras. E por último, não menos importante, a faixa oblíqua. Essa faixa oblíqua, a principal função dela é aumentar a profundidade da cavidade para a inserção da tróclea do húmero. Já o ligamento colateral radial, que pode ser visto na imagem de baixo, ele vai do epicôndilo lateral do húmero e se insere no ligamento anular do rádio. Só que algumas fibras dele chegam até a região de una. De questão de articulação, componente articular do cotovelo, era isso. Vamos falar sobre o movimento. Lembra que eu falei para vocês que a húmero ulnar é do tipo gínglimo, que é uma articulação do tipo sinovial, que ela é em forma de dobradiça. Ela permite a flexoextensão, ou seja, movimento de anteriorização e posteriorização. Vocês estão vendo a imagem esquemática de flexão de antebraço e extensão de antebraço. A húmero radial ela é esferoide somente restrita, ou seja, ela vai permitir a flexão, extensão e rotação. Só que essa rotação está mais associada à próxima articulação que eu vou falar para vocês. De cotovelo, essa parte anatômica era isso. Próximo slide, por favor. Vamos entrar numa questão clínica, que é as epicondilites. A gente tem duas epicondilites. Vamos começar primeiro pela epicondilite medial, que é o cotovelo de golfista. Ela está associada a uma inflamação nos tendões dos flexores, que tem sua origem lá no epicôndilo medial. Pode ser causada tanto por um esforço repetitivo ou um movimento inadequado. Por quê? Esse nome está associado ao esporte, está muito comum entre os atletas do golfe. Já a epicondilite lateral, ou cotovelo de tenista, é uma inflamação dos tendões dos extensores, praticamente a mesma causa de origem. Como são inflamações de tendões, pode ser chamada de tendinite também, em alguns casos até de entesite, que é a união dos tendões. Cotovelo era isso. Próximo slide, por favor. Vamos começar com a rádio ulnar. A rádio ulnar, a gente tem duas articulações principais, que é a rádio ulnar proximal e a rádio ulnar distal. Na imagem da esquerda, essa mais superior, a gente tem a rádio ulnar proximal. Quais são as faces articulares dela? A gente vai ter a incisura radial da una se articulando com a cabeça do rádio. E a gente vai ter um componente articular importante aí, que é o ligamento anular do rádio. Esse ligamento ele está fixado anterior e posteriormente na una em relação à incisura radial. E ele vai circundar o rádio, a cabeça do rádio, formando uma espécie de colar. Sua principal função é manter essa cabeça junto a essa incisura e permitir a rotação durante a movimentação dessa articulação. Já na imagem de baixo, a gente tem a rádio ulnar distal.
A rádio ulnar distal, eu vou ter a incisura ulnar do rádio, da una, a incisura ulnar do rádio, na face medial da extremidade distal do rádio, se articulando com a cabeça da una. E a gente vai ter essa cápsula articular, que vai ser fortalecida por ligamentos anteriores e posteriores. Uma questão que tem na rádio ulnar distal, que vocês podem observar na imagem de centro, é o último disco que a Larissa tinha comentado anteriormente. Esse disco, ele tem um formato triangular e ele é fibrocartilagíneo. Por isso que ele pode ser chamado de fibrocartilagem triangular. Ele está indo desde a incisura ulnar do rádio ao processo estiloide da una. E a sua face proximal se articula-se com a cabeça da una e sua face distal está relacionada com os ossos do carpo. E ele vai separar a rádio ulnar distal da próxima articulação que eu vou falar para vocês, que é a radiocárpica. E por último, nessa imagem, a gente tem a articulação como um todo e duas estruturas que eu evidenciei para vocês, que é a corda oblíqua. Essa corda oblíqua tem a principal função de limitar o prono supino e a membrana interóssea. Lembra que eu falei para vocês que duas principais, proximal e distal? Essa membrana interóssea pode ser considerada como articulação radioulnar média. No caso aqui é uma sindesmose não verdadeira. O que seria isso? Sindesmose é um tipo de articulação fibrosa onde eu tenho certa distância entre os ossos que se articulam e vão ser unidas por uma membrana fibrosa. Porque ela não é verdadeira, ela vai permitir a movimentação. Próximo slide, por favor. Agora a gente vai entrar na movimentação. Eu deixei duas imagens para vocês verem. À esquerda, uma imagem associando com a musculatura e à direita, um raio-x. Como vai ser o movimento? Vamos começar com a movimentação de pronossupinação na rádio ulnar proximal. Vale ressaltar que essas duas articulações são do tipo trocoide, ou seja, um tipo de articulação sinovial que em pivô vai permitir rotação. No caso da rádio ulnar proximal, eu vou ter a rotação da cabeça do rádio no interior do ligamento anular. Isso vai fazer a movimentação da mão para anterior na supinação e para posterior na pronação. Já na rádio ulnar distal, eu vou ter a extremidade distal do rádio girando. Durante a pronação, essa extremidade distal ela vai girar para anterior e medial. Dessa forma, os ossos vão ficar cruzando anteriormente. Vocês podem ver, por exemplo, tanto nas imagens direita e esquerda, a parte mais direita da imagem, no raio-x e no livro, esses ossos cruzando anteriormente. E durante a supinação, essa extremidade distal ela vai girar lateral e posteriormente, de forma que os ossos voltem a ficar no paralelo. De rádio ulnar, era isso. Próximo slide, por favor. Agora vamos entrar no punho. A articulação importante aqui é a articulação radiocárpica. O punho tem duas articulações principais, que é a radiocárpica e uma funcional, que é a onocárpica. Mas vamos abordar a radiocárpica. A radiocárpica, vamos iniciar pelas faces articulares. Eu vou ter a extremidade distal do rádio e a face mais distal daquele disco articular que eu tinha comentado para vocês, a fibrocartilagem triangular, se articulando com a fileira proximal dos ossos do carpo, com exceção do pisiforme, ou seja, escafoide, semiludar e piramidal. Vai formar aqui uma articulação do tipo elipsoide, que ela vai permitir alguns graus de movimento que eu vou abordar mais para frente. A gente vai ter alguns ligamentos fortalecendo essa articulação, como, por exemplo, os ligamentos radiocarpal palmar. No caso do livro aí, ele apresenta as partes desse ligamento, mas não fiquem preocupados com isso, pode ficar com o ligamento radiocarpal palmar. A gente também tem o ligamento radiocarpal dorsal, vocês podem ver evidenciado na imagem inferior. Esses ligamentos estão indo do rádio em direção aos ossos do carpo e eles são fortes o suficiente de modo que a mão acompanhe o rádio durante a pronossupinação. A gente vai ter outros ligamentos fortalecendo essa articulação. Medialmente, eu vou ter o ligamento colateral ulnar do carpo, indo do processo estiloide da una ao osso piramidal. E, medialmente, o ligamento colateral radial do carpo, indo do processo estiloide do rádio ao osso escafoide. A gente tem outro ligamento, que é o ligamento unocarpal dorsal. Esse ligamento também está associado a essa articulação, mas seria mais classificado como a unocárpica funcional.
A gente vai perceber que essa articulação radiocarpal, ela possui alguns graus de movimento, que é a flexão, extensão, abdução, adução, que recebe outros nomes. A adução eu posso chamar de desvio ulnar e a abdução, desvio radial. E o movimento associado de extensão, flexão, abdução, adução, que é uma circundução. Vocês podem observar nessa imagem onde está escrito adução e abdução, que seria desvio ulnar e desvio radial, respectivamente, que o desvio radial ou abdução ele tem um grau menor. Por que isso? Se deve tanto ao ligamento colateral ulnar do carpo, tanto ao processo estiloide do rádio. Vamos dar continuação às articulações do membro superior. Próximo slide, por favor. Vamos agora entrar em articulações do carpo. O que seria isso? São as articulações intercarpais entre os ossos do carpo, tanto entre os ossos da fileira proximal, tanto entre os ossos da fileira distal, tanto entre eles. São articulações do tipo plana, com exceção da mediocarpal, que é essa articulação que ela está entre a fileira proximal e entre a fileira distal. Ela é do tipo gínglimo, em dobradiça. Guarde esse nome que eu vou falar um pouco dela quando falar de movimentos. Vamos falar das estruturas articulares. A gente vai ter alguns ligamentos palmares, interósseos e dorsais fortalecendo essa articulação. Na imagem da esquerda, a gente tem a vista palmar. A gente vai ter, por exemplo, o ligamento piso-amato, o ligamento radiado do carpo. Nessa imagem central, que é a vista interóssea, a gente tem o ligamento médio-carpal, o ligamento intercarpal interósseo, aí no caso a articulação médio-carpal, desculpe. E na vista dorsal a gente vai ter os ligamentos intercarpais dorsais. A questão da articulação do carpo, ela possui um grau de movimento muito pouco. O que se evidencia mais é na articulação mediocarpal, que ela permite a flexão e extensão. Na verdade, lembra quando eu comentei com vocês da articulação radiocárpica que fazia flexão e extensão? O movimento é iniciado aqui, na mediocárpica, que é uma articulação do tipo gínglimo, articulação em dobradiça. Vamos continuar. Próximo slide, por favor. Vamos entrar agora nas articulações carpometacárpicas e intermetacárpicas. Carpometacárpicas vai ser entre a fileira distal dos ossos do carpo e a base dos metacarpos correspondentes. Essa articulação ela é do tipo esferoide, vai permitir flexão, extensão, abdução, adução em relação ao dedo médio. Vocês deu para entender, né, gente? E ela vai ter algumas estruturas de fortalecimento, que são os ligamentos carpometacárpicos, tais como na imagem, por exemplo, da esquerda superior, que é a vista palmar, a gente tem o ligamento carpometacarpal palmar, os ligamentos piso-metacarpal. Na interóssea a gente tem dá para evidenciar a articulação carpometacárpica. Na dorsal a gente tem os ligamentos carpometacarpais dorsais. Essa articulação ela tem uma cavidade articular em conjunto com a articulação do carpo e as intercarpais, com exceção de uma, que é a carpometacárpica do polegar. Desculpa, gente, eu tinha comentado que era esferoide, mas a carpometacárpica é plana. A carpometacárpica do polegar ela é diferente, ela é do tipo celar. Ela vai permitir mais graus de movimento, que é a flexão, extensão, abdução, adução e movimentos associados de oposição, que é uma abdução junto com a flexão, e a reposição, que é o movimento contrário, extensão com adução. Esse movimento de oposição ele é muito importante na nossa mão, ele é um movimento de pinça, que juntamente com a articulação do quinto dedo, a gente vai ter união e fazer oposição. Tem uma certa participação da carpometacárpica e intermetacárpica do quarto dedo também, mas a maior parte é do quinto dedo, sendo associado o desse terço, sendo que os 2/3 é da carpometacárpica do polegar. Então vamos dar continuação. A gente tem ainda a intermetacárpica. A intermetacárpica, ela também é do tipo plano, assim como a carpometacárpica do segundo ao quinto dedo. Ela também tem a cavidade articular junto com as articulações interiores, desde lá do carpo, e ela tem alguns ligamentos em relação a ela, como por exemplo na vista palmar, os ligamentos metacarpais palmares, na vista interóssea, os ligamentos metacarpais interósseos, e na vista dorsais, os ligamentos metacarpais dorsais. A gente tem outros, que é os ligamentos metacarpais transverso profundo e o ligamento metacarpal transverso superficial. Quem é da físio
ligamento metacarpal transverso profundo. Fiz o primeiro período. Grave esse nome, depois a gente explica para vocês. Esses ligamentos eles estão associados à cabeça dos metacarpos e vão limitar o movimento dessas articulações, da carpa metacárpica e intermetacárpica. E esses ligamentos metacarpais transversos profundos são associados aos ligamentos palmares, que eu vou citar para vocês na próxima articulação. Próximo slide, por favor. Agora vamos entrar na metacarpo-falangiana e interfalangiana. A articulação metacarpo-falangiana vai ser entre a cabeça do metacarpo e a base da falange proximal. É uma articulação do tipo esferoide, essa sim é esferoide, desculpe o meu erro na anterior, na carpa metacárpica. Essa metacarpo-falangiana, ela vai permitir flexão, extensão, adução, abdução em relação ao terceiro dedo, que é o dedo médio da mão, assim, o central. Essa articulação metacarpo-falangiana, ela vai ter alguns ligamentos fortalecendo ela, tais como os ligamentos colaterais, que vai ser medial e lateral, e os ligamentos palmares. Os ligamentos palmares, vocês podem perceber que eles têm um formatinho de um suco, e até tem aí um tendão do flexor superficial dos dedos. Esses ligamentos palmares, eles formam um suco que serve para o deslizamento dos músculos flexores, que a gente vai abordar em uma aula futura. A gente tem também a articulação interfalangiana. A articulação interfalangiana vai ser entre as falanges, entre a cabeça de uma falange e a base da falange mais distal. Ela é uma articulação do tipo gínglimo, ou articulação em dobradiça, e também vai permitir a flexão e extensão, que é esse movimento, vocês podem ver na parte mais direita do slide, que é esse movimento de dobrar o dedo. A questão é que ela também possui os ligamentos palmares e também possui os ligamentos colaterais. Mais uma vez aí, ligamento metacarpal transverso profundo. Vocês podem ver que ele está ligando os ligamentos palmares. Esse ligamento, muito importante, principalmente para física, depois vocês vão entender. De articulações de membro superior